Ele disse que não chorava, né? Iam dar lenço umedecido, né? Mas tá bom, vamos chamar o pastor Mazini. Pastor Mazini, um outro amigo, grande amigo meu de início, né, da minha caminhada como cristão. Hoje pastor de Tupi Paulista, mas o Mazini me persegue, né? Eu fui pastor em Dracena, o Mazini foi para Dracena. Foi pastor no Vale do Sol, eu vim para o Vale do Sol. E a gente tem nos encontrado e agora ele está em Tupi Paulista abençoando e sendo abençoado. E hoje vai estar trazendo uma palavra para os nossos corações. Vamos orar pela vida do pastor Mazini em nome de Jesus. Senhor Deus Pai de amor e misericórdia, nós colocamos a vida do teu servo aos pés da tua cruz. Clamamos, ó Deus, para que o Senhor nesse momento ilumine a sua mente, o seu coração, e que ele possa ser boca do Senhor na nossa vida, trazendo palavras que nos edifica, que nos exorta, que nos ensina, para o crescimento da sua igreja. Ser com o seu servo, em nome de Jesus. Amém. Você pode usar ali, se você quiser que traz o culto. Estou liberto da máscara também? Depois que o homem profeta ora, o vírus vai embora. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Primeiro eu quero dizer que eu estou de férias pastoral, ai que gostoso. E por estar de férias, eu falei para o Jackson, pastor, a gente tira férias da igreja, mas nunca de Deus. Alguém aqui nas férias está viajando, vai para a praia, chega lá no Recife, Salvador, vai viajar para o Rio Grande do Sul, para qualquer lugar, aí você vai numa igreja lá ou não? Ou você fala assim, eu estou fora, eu quero tirar folga de igreja, de tudo. O pastor Paulo gosta de falar uma frase seguinte: crente quando descansa carrega bênção, amém? Enquanto descansa carrega bênção. Aí eu falei conversa com o Jackson esses dias, que ele me ajudou no culto de quarta-feira fazendo as entrevistas. Alguém assistiu a entrevista que eu fiz com o Jackson? Não sei se é o Jackson que está ruim ou eu que estou ruim na fita. Assistiu, ô Bené? Uma ovelha, aleluia. Aí, né? Salvou a pátria. E aí eu conversando com o Jackson, falei, dia 3 eu estou de férias, eu preciso rever aquela igreja que eu já não a conheço mais. Tinha uns moleques, uma dupla de baixista e baterista, assim, perturbava minha vida. Hoje está grande, imitando o pastor, careca também, né? Ser de meus imitadores, né? Então, Tiago, a turminha, Deus abençoe a família lá, né? O Edson. Muito bom. Para aqueles que não me conhecem, meus 2 primeiros anos como seminarista, estive aqui, na congregação do Vale do Sol, quando ainda era congregação, lá na esquina, no antigo era mercadinho, aquilo ali era o que era mercado antes da igreja, era mercado, né? Foi de tudo lá. Quando era lá em cima no mercadinho, lá na esquina, depois de mim, não lembro quem me sucedeu na congregação, e logo em seguida veio o Jackson, está aqui até hoje. Talvez ele lembra quem foi depois de mim. Nice é mais velha que eu. Nice foi antes. Quem? Cassiari? Nossa, ela que esquece. A Nice pisou, não é da arca, mas pisou na lama, né? Ela não frequentou a arca, mas pisou na lama. E rapidamente então minha trajetória pastoral, recordando, vendo os irmãos aí. Aí depois eu fiquei formado, Brasil Novo 2 anos, por isso que o Jackson fala que eu persigo ele. Depois de 2 anos no Brasil Novo, fiquei 4 em Dracena, de Dracena 3 no Paraná, lá no litoral, Antonina, e agora indo para o 7º ano em Tupi Paulista.
Então nós estamos nessa missão que Deus nos deu. E então, hoje eu vim rever essa igreja. Para mim não é rever, parece que eu estou conhecendo uma igreja nova. A igreja que está na minha memória quando eu fui seminarista, aquela lá, quase que pode-se dizer que ela morreu e nasceu outra, né? Glória a Deus por isso. Outro lugar, pastor, então tudo mudou. Eu estou conhecendo uma igreja nova, um novo povo. Um beijo já de cara no coração de todos. Esses mal acabados daquela época, essas coisas ruins. Irmãos, para a nossa meditação de hoje, primeiro culto do ano, também falando de missões da vida do Luca, e eu quero compartilhar algo que Deus tem falado comigo nos últimos tempos. Deus tem mudado o meu ministério de 3 anos para cá, que tem norteado. Há muito tempo atrás, eu via uma palavra falando de discipulado, e eu não sabia o que era isso. Aí quando a igreja central, da qual me enviou para o seminário, começou em 99 para 2000, primeira turma lá de célula, tinha discipulado com aqueles livrinhos, e eu percebi que aquilo ali nunca rendeu nada. Nunca desenvolveu o discipulado, desenvolveu a célula, mas o discipulado dentro da célula, o negócio não caminhava. E eu fiquei pensativo com isso. Falei, todo mundo fala de discipulado e cadê esse discipulado? Onde está? Passando os anos, desmembrando da igreja em célula, formaram o MDA, Igreja Discipulado Apostólico, enfatizando também discipulado. Eu não faço parte dessa equipe, mas conhecendo um pouco, eu falei, esse povo está perdido. Nessa caminhada, querendo descobrir, as pessoas que me deram aula no seminário, que escrevem no jornal Estandarte, escrevem muito bem do discipulado, só que nenhum deles discipula ninguém, são apenas professores na academia, mas não tem discípulos. E eu venho com isso há muito tempo. Não vou citar nomes de pastores do nosso contexto IPI. Eu falei, eu preciso ser discipulado. Aí esse pastor, não um, mas 2, falou assim para mim, não, mas nós estamos juntos, o que você precisar, conta comigo. Falei, não vou contar mais, porque não é isso não, que eu estou querendo. Eu não quero alguém que me socorra quando eu estiver passando mal. É alguém que me esteja junto, para que eu não passe mal. Entenderam? E olha, sem eu saber, eu estou buscando algo desconhecido, eu estou precisando de ajuda, alguém me ajuda por favor. No decorrer dos anos, já em Tupi Paulista, estou indo lá agora, iniciando o 7º ano, quase 4 anos atrás, porque foi no final de ano. Um pastor amigo meu que estava em Tupã, conversando com ele, falando sobre missões. Deus já estava trabalhando no meu coração sobre missões, para não sei quando. Deus tem falado comigo também sobre missões, para fora do país. E eu compartilhando sobre este agir de Deus na minha vida, ele me falou de uma agência missionária, da qual eu já tinha ouvido falar muitos anos atrás. Talvez o Jackson conheça de ouvir falar, mas a irmã Jane vai saber. A missionária Renata e a Zola, que são membros da missão chamada Missão Avante, sediada em Santo André. E um pastor amigo meu de Tupã falou para mim, vai para Santo André, fala lá com o pastor,
tiro umas ideias com eles. Para resumir a história, hoje eu estou acordado com a Missão Avante, me preparando também para missões transculturais, só que eu não tenho data para nada disso, é só um vislumbre. Luquinha perguntou aqui para mim na porta, e aí, para quando que é a seu chamado? Eu falei, agora com pandemia o negócio ficou mais torto. O milagre vai ter que ser multiplicado por 5, porque o euro é 5, 6, 7, agora... Esse negócio está aqui, deixa Deus agir, não sei para quando. Mas a Missão Avante, eu me identifiquei com a metodologia. Quando eu fui definir a missão, eu estava com a Missão Avante e com a CEPAL. E acabei definindo trabalhar com a Missão Avante, porque eles falaram para mim, eu sei que você é pastor, não é nem dos novos e nem dos velhos, está na meia turma aí. É, mais ou menos. Só que você precisa ser discipulado. Nessa hora, aquele orgulho de pastor assim, eu? Tá bom. E eu quero contar um pouco do que eu tenho aprendido e do que eu tenho experimentado, já pouco mais de 3 anos sendo discipulado. Antes da pandemia, eu ia de umas 4 a 5 vezes por ano a Santo André, e sendo discipulado à distância, por causa, é longe fazer o quê, né? Então a gente acabava usando o WhatsApp para os encontros. Isso tem mudado o meu ministério. Essa questão da missão transcultural, eu não sei se isso vai acontecer. Deixa Deus agir, está em stand-by, mistério de Deus, desejo no coração eu tenho, da família também. Aí, tempos atrás, eu falei com o conselho de Tupi Paulista assim, a seguinte frase: se Deus não me mandar para a missão, eu já sei qual é a minha missão aqui. Me entenderam? Se Deus não me mandar para uma missão fora, eu já sei qual que é a minha missão aqui. Quero que você abra agora a sua Bíblia, e se identificando com essa história, eu quero abrir o texto abrir a palavra com 2 textos. Texto nosso principal, em Efésios 4, de 11 a 15. Carta de Paulo aos Efésios, 11, 15. Como que é o nome do irmãozinho que está aqui? Me ajuda a puxar o negócio mais para o centro aqui. Eu tiro o copo, você tira a mesa. Põe mais central aqui. Aí. E carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 4, de 11 a 15, diz o seguinte: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Eu já volto para esse texto e peço que os irmãos abram Evangelho de Marcos 1,19. Esse texto de Marcos
para hoje não é um texto guia, mas eu quero trazer a definição de um verbo aqui, que tem sido norte para mim, nos últimos anos e daqui para frente. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 19, que diz o seguinte: pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. Não tem nada a ver aqui com barco, com Tiago, com Zebedeu, com João. Eu quero apenas trazer a definição desse termo aqui, consertando as redes. Este é um verbo que tem seguido no meu discipulado, no meu trabalho, que do grego, o pastor gosta sempre de usar do grego, quer dizer catartizo. Tem caneta? Rabisca do lado da sua Bíblia com K, catartizo. Começa com K-T-I-Z-O, catartizo. E quer dizer isso, consertar as redes. E esse tem sido o desafio não só para o discipulado, mas o desafio para a nossa igreja do nosso tempo. Nós somos redes que precisam ser consertadas. E nós, como ministros, Jackson, Lucas, ministério de louvor, presbíteros, diáconos, intercessores, todos aqueles que são chamados a serem crentes. E eu detesto a palavra evangélico, eu gosto da palavra crente. Para aqueles que têm um pouco mais de vivência, os novos convertidos não experimentaram, mas pergunta para os crentes mais antigos. O que era de 30 anos para trás um crente? Chegava no comércio, olhando o currículo, esse é crente, aquele lá não, aquele lá não é não. Pega o crente que esse é de confiança. Quem é um evangélico hoje? É o da modinha. Mas tem gosto de chuchu, né? Sim. Ou na verdade não tem gosto. E eu gosto de usar a palavra antiga. Ah, pastor, mas crente até o diabo crê e treme. Então, esquece desse detalhe. Eu estou falando na questão do conceito popular da palavra. O conceito popular da palavra, crente tem sentido, o evangélico não tem, se perdeu. Esses cantores, esses artistas aí, ó, que mais dão mau testemunho de que tudo. Então, evangélico para mim é crente chuchu. É crente raiz e os crentes Nutella. Eu gosto dos crentes raiz, os crentes Nutella não é para mim não, mas beleza. Então, catartizo é um verbo que nós precisamos perseguir ele. Uma igreja onde as suas redes são consertadas e onde a igreja está disposta a consertar redes, consertar vidas. Aí nós voltamos. Então eu quero usar esse texto de Marcos só como esse verbo a ser pensado. E eu quero voltar para o texto de Efésios 4 em diante, que vem aí falando do verso 11 sobre os dons. Só que os dons são ferramentas, meios. Uns fazem isso, outros fazem aquilo, outros... Mas qual é o final de todos os dons? Qual o objetivo de toda a igreja? Juntar uma equipe de pessoas capacitadas com vários dons. O objetivo é aperfeiçoar. Eu gosto desse termo no verso 12. Com vistas, com objetivo. Qual o objetivo da IPI Vale do Sol? Consertar vidas, consertar redes, com vistas, com objetivo, com propósito.
Paulo fala bem dos dons, porque ele pegou a igreja de Corinto, estava perdida com os dons, né? Um negócio egoísta, eu tenho um melhor dom, o outro, meu dom é mais importante, eu falo em língua, o outro não fala, aquela disputa de dom. Não. Dom não é para vanglória, toda a glória é para Deus, mas a igreja, o corpo de Cristo, caminha para aperfeiçoar uns aos outros. Outra expressão maravilhosa, uns aos outros, coisa boa, né? Amai uns aos outros, servir uns aos outros, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Como a gente vai aperfeiçoar alguém que está com suas redes quebradas? Uma outra expressão similar para redes, consertar redes, o meu discipulador, ele é pastor da IPI Vila Palmeiras, em São Paulo. Ele usa também, junto com o presidente da Missão Avante, outro termo que é consertar, restaurar ossos quebrados. Um atleta com a canela quebrada faz gol? Um atleta com a canela quebrada entra em campo? Não. Precisa ser departamento médico e consertado. E a crentaiada? Ô Benção, você consegue jogar no telão 3 palavrinhas para mim? Não precisa movimentar nada não, é só jogar 3 palavrinhas. Primeira palavrinha, que o discipulado trabalha para consertar ossos quebrados, é a questão do caráter. Tudo disso que eu estou falando está dentro do discipulado, da visão do discipulado. Primeira coisa, caráter. Pode pôr que fica bonitinho, cara organizado. Caráter. Quando eu trabalho discipulado com uma pessoa, eu trabalho bastante caráter, muitos textos e muito tempo. Discipulado leva tempo. Discipulado, para começar um cara a ficar bom, vai 10 anos. Bem, trabalhar caráter. Tem muita gente que tem ministério, mas não tem caráter. Tem muita gente que quer bancar ser o evangélico. Eu estou olhando o telão, por isso que eu estou olhando aqui para baixo. Mas não tem caráter trabalhado. Seus ossos estão quebrados. Traumas. O cara aceitou a Cristo, mas tem problema no casamento, tem problema no namoro, tem problema de trabalho. Tem muita coisa ainda que precisa consertar. Ele entregou a vida para Jesus, mas tem muitos ossos quebrados. Caráter. Muito bem. Segundo tópico, para a gente ser bem didático e rápido: relacionamentos. Meus irmãos, depois de um caráter bem trabalhado, a gente tem que trabalhar os relacionamentos. Não existe fé cristã sem relacionamento. Comunhão. É relacionamento. Entre os membros, entre as ovelhas, entre pastor e ovelha. Nessas minhas entrevistas online que eu estou fazendo, eu fiz uma entrevista com um pastor ao quadrado. Já explico. Em Tupi Paulista. Por que pastor ao quadrado? Porque ele é pastor de ovelha. E ele já foi pastor de crente. Hoje ele não está mais pastoreando crente, só está pastoreando ovelha, bichinhos. Então eu brinco com ele, Rony.
Hoje ele tem pastoreado ovelhas mesmo, e dá treinamento para cão, aqueles border collie, cão de pastoreio. Existe isso lá em Tupi Paulista, do meu amigo Rony. E eu fiz uma entrevista com ele, baseado no Salmo 23, fizemos uma mistura entre Salmo 23, o espiritual e as ovelhinhas mé. Os ovelhinhas mé e os crentes vixe. E aí você assiste lá no Facebook e no YouTube da IPI Tupi Paulista, que você vai ver essa entrevista. Muito boa. E falamos sobre relacionamento, ele falou assim: ovelha só vive em bando. Uma onça sai sozinha, uma capivara sai sozinha, um lobo sai sozinho, sei lá. Ovelha precisa, além do seu pastor, ela precisa de uma das outras. Uma ovelha sozinha é uma presa fácil. Ovelha é bicho de bando, de grupo. E as ovelhas mais novas, elas se raspam uma nas outras, elas vivem no atrito, meio que pegando uma cheiro da outra, ela se conhecendo, ela precisa de proteção. Uma ovelha, ela não tem garras fortes, nem dentes, uma boca muito afiada, ela não é um predador, ela é predada, ela é mais indefesa. Tudo isso é bom a gente ouvir lá, que vocês vão aprender muito nessa entrevista. Ovelha vive de relacionamento. Se nós falarmos de Deus, então aí é um relacionamento perfeito. E esses relacionamentos têm que ser apurados. A ovelha ouve a voz do seu pastor. Relacionamento com Deus, relacionamento com o seu pastor local. Relacionamento família, relacionamento no trabalho, relacionamento na igreja. Crente precisa estar bem de relacionamento. Relacionamento com a sociedade. A gente vive nos relacionando. Isso é ser ovelha. E o nível 3 do discipulado é o ministério. Eu já estou há mais de ano discipulando 2 pastores do meu presbitério. E até agora eu não cheguei com eles ainda no item ministério. Só tenho falado de caráter e relacionamento há mais de um ano. Um não é pastor ordenado, um é missionário. O outro foi ordenado pastor, esteve comigo um ano inteiro como licenciado e agora como pastor ordenado. Bom, tem muita gente que faz ministério sem caráter, tem muita gente que faz ministério sem relacionamentos saudáveis, e o discipulado trabalha com isso. Por quê? Vamos voltar agora então ao nosso texto, Efésios 4. Aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Não existe serviço sem aperfeiçoamento prévio. Meu discipulador chama Flávio Fátio, com 2 C, tio. Ele fala uma seguinte frase, que o dia que ele falou, me assustei, quase que eu briguei com ele no bom sentido. Falei: você é louco? Caráter deficiente, pecado presente. Gostam de escrever? Caráter deficiente, pecado presente. Nós temos que entender ministério e relacionamentos e misturar tudo isso aí, ó. Fazer uma trinca maravilhosa aí, porque o aperfeiçoamento chega ao ministério, e para que edificação do corpo de Cristo. Isso aqui é uma escadinha, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento de Deus. Quando a gente fala de conhecer a Deus, pleno conhecimento e da unidade da fé.
às vezes eu não sei se o meu Deus é o mesmo Deus teu, frequentando a mesma igreja. Por quê, pastor? Porque a minha intimidade, a minha leitura, o meu conhecimento de Deus talvez não é a mesma sua. E o que eu tenho aprendido e sendo desafiado a cada dia, é conhecer mais de Deus, principalmente por uma via principal, não única, uma via principal. Bíblia. Tem gente que faz discipulado, usa livrinho, caderninho. Qual método? Eu já comprei vários, não estou usando nenhum. Mas Pazini, que discipulado que você faz? Com qual método, com qual material? Sem querer ofender ninguém, porque tem pastor que se sente ofendido quando a gente fala isso. Eu só uso a Bíblia. O meu discipulador já cobrou de mim. Eu já li o Evangelho de Marcos, que tem sido um certo guia, 20 vezes. O Evangelho de Marcos. Li já Atos, li outros livros, mas a gente tem dado bastante ênfase ao Evangelho de Marcos. Peguei uma sequência assim que eu li 16 vezes, uma atrás da outra. Agora já cheguei a 20, mas conhecendo melhor. Não dá para a gente falar de viver na unidade da fé, se eu não sei qual que é a sua fé, o que você crê? E sem entrar no assunto doutrina, né? Esses tempos atrás, lá em Tupi, antes da pandemia ainda, eu perguntei para os crentes de Tupi Paulista, quando você morre, para onde você vai? Falaram em vários lugares. Uns falaram que não vai em lugar nenhum, outros falaram que vai para o céu. Alguns ficaram com medo de ir para o inferno. Porque tem dúvida, crente que tem dúvida. Então a gente está na mesma igreja e não sabe qual que é a fé do outro. Muito bem. Nós temos que conhecer. E aqui diz para nós termos o aperfeiçoamento um dos outros, na unidade da fé. Isso vem pelo conhecimento da palavra. Verso 13, varonilidade, a estatura de Cristo. Eu troco a palavra varonilidade de varão pela palavra maturidade, que a gente tem mais intimidade com essa palavra. Nós cristãos, nós crentes, precisamos ser maduros, e o discipulado nos ajuda ao amadurecimento. Caráter, relacionamento, ministério. Nos leva ao amadurecimento. Sermos maduros, sermos íntegros. O que é íntegro? Inteiro. Quem está com o osso quebrado não está inteiro, está quebrado. Quem está com relacionamento quebrado, está quebrado, não está inteiro, não é íntegro. Deus falou, meu servo Jó, homem íntegro, inteiro. Tem muita gente que não tem essa maturidade. E aí eu te pergunto, qual que é a sua idade espiritual? O pastor Jaziel Botelho foi pregar o ano retrasado, acho o ano passado, em Tupi, aniversário da nossa igreja, e ele falou uma coisa muito interessante, que tem um dos seus livros, que agora não lembro qual. Idade espiritual. Eu, pastor Leandro, daqui uns dias completo 46 anos, top, chique, padeirel. Mas qual que é a minha idade espiritual? Será que eu estou tão maduro espiritualmente quanto a minha idade cronológica? Você já viu Paulo falando sobre os bebezinhos na fé? Que estão tomando leitinho e precisa comer uma carne mais forte, mais pesada, mas não aguenta. Por quê? Bebe leitinho. Essa é a idade espiritual do indivíduo. Eu te pergunto, qual a sua idade cronológica? Fala aí em silêncio, debaixo da máscara. Qual que é a sua idade espiritual?
na maturidade da fé. Paulo dá uma descascada em nós, fala assim: tem gente que já devia ser mestre, mas não são, e eu sou obrigado a voltar para os rudimentos da fé, voltar para o beabá, voltar lá para o maternal, ensinar a base tudo de novo. Eles deviam ser discipuladores, mas tem que voltar ao discipulado do começo, são imaturos. E nós pastores temos que fazer isso de vez em quando. Porque os crentes não evoluem. Ô irmão, você já foi discipulado, agora vamos discipular alguém e tal. Irmãos, isso tem sido o meu desafio como ministério. Tornar gente madura, íntegra, ossos consertados, caráter, relacionamento e ministérios saudáveis. Pastor, você tem conseguido estupir? Tá nada, rapaz. Nossa. Eu tinha 2 discípulos trabalhando no discipulado comigo. Os 2 da igreja, picaram a mula. Eu estou com 2 pastores do presbitério. Ô Jacques, quando tiver o horário, eu não gosto de olhar o relógio não, tá? Você me levanta a mão e fala assim, ó, vaza. Você me avisa daí, tá? Aí, eu perguntando para o meu discipulador, falei: Flávio, o negócio está estranho, rapaz. Ele falou: fica tranquilo. Vários abandonaram a Paulo. Tem um tal de Demas. Tem um Latoeiro, uns caras que não vão. Jacques, tem alguns que não vão não. Mas tem outros que a gente tem que investir. Tem alguns que vão desistir, tem alguns que vão te abandonar. Mas que você seja, em nome de Jesus, um Marcos. Quem foi Marcos? Marcos foi um que Paulo rejeitou. Eu não quero esse moleque não, esse dá trabalho. Aí veio Barnabé cuidar dele. Aí Barnabé falou: deixa comigo. Ó, discipulado. Paulo falou: vou discipular outros. Barnabé falou: deixa esse Marcos, esse crente tribulado aqui, esse evangélico, eu deixo cuidar dele. Passado um tempo, Paulo está preso e fala assim: traga-me Marcos, porque ele é útil para o meu ministério. Mas ele não foi discípulo de Paulo, ele ficou com Barnabé. Paulo cuidou de Timóteo, cuidou de outros. Às vezes, o tempo, Deus cuida de cada um num tempo certo. Mas, eu fico olhando para Marcos e vendo o agir de Deus através do discipulado. Você não encontra essa palavra discipulado na Bíblia, mas você encontra todo o processo, todo o método. E eu quero terminar, não sei se já é tempo, citando só o Efésios, que nós estamos lendo aqui. Minha Bíblia fechou, o Efésios sumiu. Verso 14: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Por que a gente estuda somente a palavra? Porque nós temos que aprender hoje em dia, nos alimentar da palavra de Deus. Aonde você tira o seu alimento espiritual? Do púlpito, lógico, você está tirando alimento hoje aqui, é verdade. Mas lá na sua casa, você tem que tirar da Bíblia. Hoje em dia crente não sabe mais tirar alimento da Bíblia. Uns tempo atrás, lá em Tupi Paulista, os irmãos tinham mania de comprar aqueles devocionários do Hernandes Dias Lopes. Gotas de alegria, gotas de não sei o quê, e aí tem mais 5, aí, e dava para os irmãos lá. Falei: rapaz, isso aqui está estranho. Eu vejo que ninguém mais lê a Bíblia, só lê Hernandes Dias Lopes. Fica comendo comida requentada.
Eu te desafio hoje, em nome de Jesus, lê mais a Bíblia. Teve uma pessoa de Tupi que falou assim para mim: pastor, eu tenho já 70 anos de idade, nasci na igreja, e nunca nenhum pastor, ninguém desafiou a ler a Bíblia. E o Senhor tem me desafiado a ler a Bíblia, e eu estou lendo mais a Bíblia hoje. Eu falei: misericórdia, se a minha irmãzinha anciã está falando isso, imagina os novos, não sabe nem onde está a Bíblia, escondida. Irmãos, nós precisamos hoje sair daqui dispostos a ser consertados. E se você funcionou. Isso aí, os nossos japoneses são melhores que os outros. Ó, hoje é dia de compromisso e começar um ano novo. Hoje é o primeiro culto do ano. O pastor veio falar dessas coisas para nós, para que você tenha um norte na sua vida e no seu ministério. Falei que ia terminar e não terminei. O texto da grande comissão, um dos textos mais famosos para missões, serve para o nosso irmão Lucas nessa noite, Mateus, e aqui nós terminamos. Mateus 28. Um dos grandes textos usado para missões, mas infelizmente usado de uma forma pela metade. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ide é importante, faz parte. Ninguém consegue fazer discípulos se não estiver lá, do lado dele. Mas Deus nos chama para fazer discípulos. Tem muita gente no ministério que gosta da cesta básica, é verdade. É importante, barriga vazia não pode não. Mas não pode ficar sem discipulado. Tem gente que na missões joga bola. É fazer relacionamento estratégico, mas tem que fazer discípulo. Tem gente que só fica jogando bola. Missionário atleta, só joga bola. Faz gol para dedéu, mas não lê a Bíblia com ninguém. Aí o outro missionário lá é enfermeiro. Eu trabalho no hospital, sou missionário. Você discipula alguém? Não, eu aplico 200 injeções por dia. Eu falei: peraí, pode contratar outra enfermeira, não precisa ser uma enfermeira missionária para aplicar 200 injeções por dia. Nós temos que fazer discípulos. Precisa ir lá também. Lucas vai, um dia eu vou em nome de Jesus, mas nós somos chamados a fazer discípulos aqui, porque a igreja está com ossos quebrados. E nós precisamos não só consertar ossos, mas consertar as redes, catartizo. Quero encerrar orando, pedindo que Deus desafie as nossas igrejas. Eu estou com esse desafio de Deus para a minha vida: fazer discípulos e falar e pregar para que a igreja faça discípulos. Volte às suas origens, volte ao seu propósito original. Desculpa, Jacques, eu quero falar mais uma coisinha. Jesus está aqui no final do seu ministério. Após a sua ressurreição, subindo, quase que subindo aos céus, porque depois no começo de Atos tal, né? Jesus tem um último recado para dar à sua igreja. Como se fosse alguém que estivesse à beira da morte e precisa dar um recado importante. Um pai que está morrendo e quer dar uma palavra para o filho. Um marido morrendo e quer dar uma palavra para a esposa. Aquela coisa importante. Eu não posso ir sem deixar essa palavra. Aí Jesus fala: vai e faz discípulo. É a última palavra que chega a arrepio. Ai. Coisa mais importante do ministério, gente, é fazer discípulos.
Como Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, eu imitei a Cristo e agora eu quero que outros possam me imitar. E eu quero fazer essa corrente da imitação de Cristo, de pequenos cristos ou cristãos. Meu desejo é imitar Jesus. Como Paulo nos dá o exemplo, e que a igreja pregue, cante, entregue cesta básica, fale nas praças, faça visita, faça tudo o que tem que ser feito, tudo aquilo que vier às vossas mãos, faça com destreza, com amor, com afinco. Mas igreja, em nome de Jesus, faça discípulos, com caráter curado, com relacionamentos saudáveis, e com ministérios saudáveis e maduros. Senhor Jesus, eu oro, para que nessa noite, como primeiro culto do ano, saiamos daqui desafiados, encorajados e curados no nosso propósito primário, de sermos filhos e filhas do Senhor. Não existe crente sem discipulado. Existe religioso. Crendo nisso, Senhor, eu quero ser um filho obediente do Senhor. Crendo nisso, eu quero cumprir o teu ide, não só de ir, mas de fazer discípulos. Que a igreja amada do Vale do Sol seja uma igreja obediente, em gerar crentes maduros, saudáveis, íntegros e prontos a gerar novos discípulos de Cristo, em obediência ao Senhor. Amém, amém e amém. Eu gosto desse homem, temos muitas coisas em comum, a começar pela testa. É isso aí, irmãos, que nós possamos ser desafiados ao discipulado e termos uma vida de devoção ao nosso Senhor, buscando nele o refrigério para as nossas vidas. Quando pensamos no ano de 2021, eu tenho orado muito a Deus e pedido que seja um ano de transformação, não nas pessoas, mas em mim. Porque quando pensamos num ano diferente, se nós não formos diferentes, nada vai mudar. As coisas vão continuar da mesma forma. E eu tenho pedido a Deus direção para isso, e a palavra que eu tenho é amor. Nada se transforma sem amor. Mas nós temos um vício, do amor diferente. Nós achamos que amor é receber paparico. Amor é caro. O amor de Cristo pela humanidade levou ele para a cruz. O amor de quem ama alguém é sofrimento. Amor é um dos dons que nós recebemos do Senhor e sofremos para cumprir. Por amor a Deus, nós não fazemos um monte de coisa que a nossa carne queria que a gente fizesse. Por amar ao meu próximo e a mim mesmo, muitas vezes eu encolho a minha mão para não brigar, fazer aquilo que a minha carne quer. Por amar a palavra de Deus, muitas vezes eu quero amaldiçoar, eu quero xingar, e eu seguro aquilo, me faz mal, eu produzo suco gástrico que eu acabo comigo. Amor é algo que a gente decide para entregar para o próximo como um caneco de mel, mas para nós o preço é quase de fel. Que a gente possa amar mais o ano que vem, esse ano, que a gente possa se doar às pessoas, para que a gente possa ter uma vida melhor, pessoas mais tolerantes, mais pacíficas, um mundo com menos estresse, um mundo com menos ser humano para mais Deus. O problema é que o ser humano está querendo inverter os papéis e Deus se tornou homem para que o homem pudesse chegar a Deus, e o homem quer se tornar a Deus para ser homem. E essa é um engano danado.
que a gente possa amar o nosso próximo e fazer as coisas diferentes. Nós vamos orar pelos pedidos de oração que deixaram para nós no YouTube e também no Facebook. Mas antes, a hora que a gente estava falando aqui do Lucas, eu me emociono por causa dessa molecada, né, que a gente vê crescer do lado da gente. Mas logo depois a gente vai postar no site da igreja, do Vale do Sol, de Dracena, de Bernardes. E se alguém quiser ser mantenedor, pessoas que ofertam para a vida dele missionária, para ajudar ele no sustento dele no navio, você vai ter todas as informações para você poder ajudar, e a igreja envia esse dinheiro a ele, e nós todos os meses vamos ter aqui relatórios do que ele está fazendo lá no mundo missionário. A dona Cida pede oração pelo pastor Lucas, que Deus abençoe ele na caminhada, pela Rose, Beth, Iracele, Valdir, Neuza e por todas da sua família. A Lucimeire Costa de Bernardes pede pelo seu pai João Manuel, que não passou bem hoje, pelo seu irmão Adriano, que está com ansiedade, pela sua família, igreja, amigos de trabalho, as crianças da creche de Presidente Bernardes. A Celinha, presbítera Célia, pede oração pelo seu filho Vitor, pela Ana Aparecida, Ana Paula e toda a sua família. A Gisele agradece a Deus e pede oração pela vida do seu marido e pela sua vida. Vamos orar também pela vida da dona Irecê, pela vida da dona Yolanda, pela vida do seu Rubens, a vida do Manassés, a vida da Wanda, da Neuza, a vida da Márcia, do Ney, a vida do seu João Greco, da dona Odila, a vida do Milton, do Nilton, de todos os irmãos que precisa de um cuidado, que precisa do suporte do Senhor para a sua vida. Oramos por todos aqueles que nesse momento encontram-se ansioso, angustiado, desanimado, começando o ano com tanto pessimismo, pessoas que lutam para combater a depressão, o pânico, pessoas que estão lutando para sair do meio de tantos medos e angústias da sua alma. Que nós possamos olhar para a palavra de Deus, que nos mostra que quando o salmista vivia isso, ele diz: ó minha alma, porque está desconsolada, porque está desesperada, se quem cuida de nós é o Senhor. Que nós possamos ter isso na nossa vida e possamos curvar a nossa cabeça, levar o nosso coração aos pés da cruz, lugar onde encontramos o amor de Cristo derramado com seu sangue, sangue esse que clama pela justiça, clama pelo amor dele derramado sobre as nossas vidas. Que possamos suplicar ao Senhor pela vida de todos que estão aqui, por todos aqueles que nos assistem. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos aqui reunidos no teu nome. Pai amado e querido, ainda que muitos distantes online, mas estamos reunidos na fé que o Senhor é o nosso Salvador. E a tua palavra diz que aonde estivessem 2 ou 3 crendo nas mesmas coisas, ali o Senhor estaria. E o Senhor daria a chave do céu, para que tudo que fosse ligado na terra também ligasse no céu, e tudo aquilo que desligasse na terra fosse desligado no céu. Nós clamamos então, Pai amado e querido, por nossas vidas, pela vida dos nossos amigos, pela vida dos nossos parentes, por todos aqueles que nos cercam, pela tua misericórdia, Pai. Suplicamos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, que o Senhor invada o nosso coração e transforma a nossa vida, para que tenhamos um ano de 2021 cheio da tua graça, cheio do teu poder, cheio da tua bondade. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor leve embora do meio de nós toda apatia, leva de nós toda frieza na alma, leva de nós toda falta de fé, tudo aquilo que nos aprisiona, e derrama, Senhor, sobre as nossas cabeças o poder do alto. Em nome de Jesus, Senhor,
que o Senhor derrube todos os gigantes que estabeleceram dentro do nosso coração, o gigante da ira, do rancor, do ódio, da mágoa, da impureza, os gigantes dos pecados, ó Pai, que tomaram conta dos corações, que caiam por terra hoje, para que possamos ser homens e mulheres melhores, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que consigamos diante do Senhor nos diminuir para que o Senhor cresça, que possamos entender que o maior no Teu reino é o que serve, é o que ama, é o que se doa. Em nome de Jesus, Pai, invada a vida de cada um que está aqui, a vida daqueles que nos assistem, e toca, Senhor, o coração com a Tua verdade, com a Tua palavra, com o Teu amor, para que eles venham ter um ano abençoado, Pai, e também uma vida abençoadora. Em nome de Jesus, Senhor, olha para a vida daqueles que estão nos hospitais, pessoas que estão lutando contra uma enfermidade, lutando contra tantos males sobre o seu corpo, que seja agora a unidade da igreja a profetizar cura sobre essas vidas, e que seja estabelecido o Teu milagre sobre a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, Pai, olha aqueles que estão lutando contra esse vírus, pessoas que estão nos hospitais, precisando de ser curada de uma pneumonia, de uma trombose, de um coágulo no pulmão ou em qualquer outra parte do corpo, seja agora eles restaurados pelo poder do Senhor, em nome de Jesus. Os que estão em tratamento na sua casa, em nome de Jesus Cristo, Pai, tenha misericórdia do mundo que sofre, e abençoa, Senhor, todos os médicos, enfermeiros, atendentes, todos que trabalham nos hospitais, na limpeza. Seja o sangue do Senhor o muro de separação desse vírus e essas vidas, Pai. Enche de sabedoria, Senhor, os cientistas, os biólogos, aqueles que estudam remédios, ó Pai amado e querido, vacinas contra esse vírus, e que isso seja uma surpresa para nós a qualquer momento, porque esse gigante vai cair por terra, Pai, pois o poder é Teu e a glória é Tua, não do homem. Mas nos abençoa, nos dê o privilégio, Deus, de experimentar a Tua glória sobre o mundo, Pai, nos afastando desse vírus. Olha, Senhor, para a vida da casa daqueles que perderam entes queridos, enlutados. Só o Senhor pode consolar, só o Senhor pode trazer, ó Deus, consolo a esses corações aflitos. Obrigado, Pai, pelos mais de 7 milhões de brasileiros que o Senhor já curou, que o Senhor já restaurou, já restabeleceu. Em nome de Jesus, Pai, toca agora o coração nos lares, as famílias. Converta o coração do marido, o coração da esposa, o coração da esposa, o coração do marido. Leva todo espírito de intriga, briga, contenda, divisão, separação. Que haja harmonia, haja paz. Senhor, em nome de Jesus, converta o coração dos filhos ao coração dos pais, o coração dos pais ao coração dos filhos, e converta o coração das famílias à Tua verdade, Senhor. Derrama da Tua libertação, Pai, sobre as nossas vidas, e que possamos viver esse ano de 2021 como a igreja de Dracena, a igreja de Bernardes, a igreja do Vale do Sol, uma igreja plena, uma igreja que vive a Tua palavra, vive o Teu amor, confia vidas e famílias no nosso meio. Nos dê, Pai, a bênção, a oportunidade, o privilégio de socorrer pessoas. Cresça, Senhor, os crentes dessas igrejas em maturidade, em graça, em misericórdia, para que eles aprendam a sustentar os caídos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor guarde nossas vidas, o ministério de todos os líderes dessa igreja, e que possamos viver a Tua fidelidade e a Tua bondade, em nome de Jesus, amém. Oro também, Senhor, pela vida do pastor Mazini, pela vida da Dani,
dos seus filhos. Proteja, guarda, livra, fortaleça, dê crescimento, maturidade, bênçãos, sem medida sobre a vida deles. Derrama da tua graça, do teu cuidado sobre a vida da família, do Mazini e da Dani, e que eles saiam daqui abençoados dessa igreja, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé, vamos agradecer e receber a bênção do Senhor. Obrigado, Pai, por essa noite. Nos leva em segurança e permaneça em segurança aqueles que estão na sua casa. Pai amado e querido, que seja uma semana abençoada, cheia da tua vitória, cheio dos teus milagres, cheio das tuas maravilhas, para que possamos testemunhar o quão grande é o Senhor no meio de nós. E que a graça e a paz do nosso Senhor, o amor de Deus, esteja sobre vós, povo de Deus, igreja de Cristo Jesus. Vão em paz e que o Senhor os abençoe para todos sempre. Amém. Fique em paz também aí na sua casa. Que Deus os abençoe. Até amanhã na sala de oração e na terça-feira no nosso culto de intercessão. Deus abençoe.